Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Érica e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a introdução à educação financeira infantil. Mas para dar início a esse assunto, a gente vai precisar falar um pouco primeiro sobre porcentagens e o uso delas na economia brasileira. Para isso, nessa aula, eu vou usar a BNCC, Ensino Fundamental Matemática 13, que tem como principal objetivo incentivar e introduzir a porcentagem por métodos diversos na economia, principalmente, mas nos cálculos que necessitam em todos no nosso dia a dia, sem utilizar a regra de 3. Mas afinal, o que é porcentagem? Porcentagem é uma grandeza ou uma razão avaliada sobre uma parte em 100. Ou seja, o que isso significa? É uma fração, uma divisão. Se você pegar aqui o símbolo da porcentagem e dividir e virar ele aqui, vira uma divisão, uma fração com um númerozinho em cima e um númerozinho embaixo, certo? Então ele tombado aqui é a porcentagem, é uma fração, uma razão. Você pega um número e divide pelo outro, você vai obter uma taxa, que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é essa taxa. Essa taxa vai dar um número bem pequenininho, que é a razão entre dois valores, a divisão. Você multiplicando ele por 100, você vai obter a porcentagem de tal conta, de tal pedacinho. Por que isso? Porcentagem, por 100. Você multiplica por 100. E por quê? Porque você vai obter um valor que o seu total sempre será o 100%. Ou seja, se você pegar uma parte, um quadradinho, dividir ele em 4 partes e pegar só um, sabendo já fazer fração, você vai saber que isso é 1/4, certo? Então é uma parte selecionada de 4, certo? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 1/4. Se você dividir 1 por 4, vai dar 0,25. E se você, que essa é a taxa que a gente vai entender mais um pouco daqui a pouquinho. Se você multiplicar esse 0,25 por 100 de porcentagem, 100 na verdade é com N, mas porcentagem é com N de navio. Se você multiplicar por 100, você vai conseguir 25%. Por quê? 25% deste quadradinho é o que está pintado. Sobre 2, 0,5. Beleza? O que falta para descobrir a porcentagem? Multiplicar por 100, exatamente. Então a gente fez a fraçãozinha que a gente já sabe como faz. Obteve o resultado? Agora a gente vai multiplicar por 100. 0,5 vezes 100. Para que isso? Para a gente descobrir a porcentagem, que é 50. Vamos ver se a conta tá certa aqui, ó. 0,5 vezes 100. Vou usar outra caneta para não confundir. Macetezinho da matemática. Quando você está multiplicando um número que seu final é 0, não precisa fazer aquela continha que a gente sabe, né? 0 vezes 0, 5, 0 vezes 0, e coloca um maisinho aqui. Não precisa disso. Por quê? Dá muito trabalho, leva mais tempo. Para ser mais ágil, quando a terminação é em 0, a gente pode simplesmente fazer isso aqui. São 2 zeros, só ó. 1, 2. Pronto. E faz a multiplicação do outro algarismo. No caso aqui é 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0 de novo. Quantas casas decimais? Uma só, antes da vírgula aqui, que é o 5. A gente vai colocar aqui. 0,50,0 é a mesma coisa que simplesmente 50. Ou seja, essa é a nossa porcentagem da fatia de pizza, 50%. Agora a gente vai usar um exemplo um pouco mais real para fazer sentido na nossa vida. Quem que corta uma pizza só em 2 fatias? Por mais que vá comer a metade da pizza, tá ela inteira. O mais convencional é cortar ela em 8 fatias, certo? Não ficou muito igual assim, né? Deixa eu aumentar esse espacinho. Mas vocês fingem que são triângulos equivalentes, iguais. Não são, mas finge. E uma pessoa, várias pessoas foram comer essa pizza, só que uma pessoa quis comer 2 fatias. Vou até selecionar essas duas aqui, ó. Essa e essa. Lembrando que na nossa imaginação elas são fatias iguais. Só quer saber qual a porcentagem
da pizza que essa pessoa comeu. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar quantas partes foram divididas, né? Selecionadas, 2. Por quantas partes tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatias. 2 dividido por 8. E depois multiplicar por 100. Certo? Então, vamos lá. 2 dividido por 8. 2 dá pra dividir por 8. 0. Coloca o 0 aqui. 20 dividido por 8. Aí dá 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Passou. Então vai ser 2. Sobra 4 do 16. Já tem a vírgula só com 0 dividido por 8. Vai ser 5. Por quê? 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16. 24, 32, 40. Então vamos lá. 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. 0,25 de taxa. O que faltou fazer? Multiplicar por 100. Então vamos lá. 0,25 vezes 100. 0,25,00 é a mesma coisa que simplesmente 25. Ou seja, a pessoa que comer 2 fatias de uma pizza de 8 pedaços come 25% dessa pizza. Que é a mesma coisa que a gente tinha encontrado lá no quadradinho lá atrás, lembra? Só que era 1/4 e aqui é 2/8. Mas se parar para analisar, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se eu dividir, pegar esse pedaço e pintar aqui assim, ó, esses dois juntinhos, pintei os dois. E aí eu vou separar. Isso aqui é um pedaço de 2 em 2. Isso aqui é um pedaço e isso aqui é um pedaço. Dividi por 4 e ficou um selecionado. Porque isso a gente chama de fração equivalente. Quando elas são a mesma coisa. 1/4 é igual a 2/8, que é igual a 3/12. São equivalentes. Simbolizam exatamente a mesma coisa. Se você multiplicar isso aqui por 5, multipliquei por 5, e aqui por 5 também tem que ser pelo mesmo número, o resultado que vai dar aqui vai ser 5 sobre 20, ou 5/20. É a mesma coisa, vai ser 25%. Bom, espero que tenham entendido o conteúdo das porcentagens na economia até aqui. É um conteúdo bem básico, bem introduçãozinha, para ser mesmo a questão infantil, né? Para as crianças, jovens e adolescentes, assim, irem entendendo aos poucos como que funciona a economia no nosso país. Espero que tenham entendido. Aos pouquinhos, nos próximos vídeos, a gente vai lançando como que é, né, as questões, a parte mais social, os exercícios resolvidos para vocês entenderem isso na prática realmente. E até lá, espero que vocês consigam entender e consigam ter te ajudado. Dá like se você gostou, se inscreve no canal e beijinhos!